Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Álvaro e hoje eu quero ensinar para vocês como selecionar ETFs americanos de uma forma bem fácil e prática. Eu vou mostrar para você 3 sites para escolher bons ETFs, fazer a análise inicial, verificar o portfólio, verificar o histórico de rendimentos do ETF e muito mais. E ao final desse vídeo você vai ser capaz de filtrar aí bons ETFs que façam sentido com a sua estratégia de investimento, estudá-los e aí sim ver se faz ou não sentido colocar dentro da carteira de investimento de vocês. E o melhor de tudo é, claro, fazer bons investimentos de forma consciente. Se você caiu de paraquedas nesse assunto de ETF e não sabe muito bem o que é isso, de maneira bem clara e objetiva, ETFs são fundos de investimentos negociados em bolsa, mas a diferença dos fundos de investimentos tradicional é que eles são fundos de investimento de gestão passiva, ou seja, não existe um gestor ali que vai ficar selecionando cada uma das ações para colocar dentro do fundo de investimento. Um ETF, ele é um fundo de gestão passiva por quê? Porque existe uma série de regras objetivas antes mesmo desse ETF ser criado e todas as empresas que compõem esse ETF, elas precisam seguir à risca esse objetivo, que é o objetivo de desempenho aí do ETF. O mais legal é que um ETF ele funciona como uma ação. Assim como você, quando quer investir em ações, você vai lá no seu home broker da sua corretora e seleciona lá ações da Petrobras, ações das Casas Bahia, ações do Itaú. Um ETF ele funciona da mesma forma, porém é um fundo de investimento negociado em bolsa. Então você vai digitar ali o código, o ticker do ETF e fazendo um investimento nele você está investindo em diversas empresas que compõem esse ETF. Agora deixa eu falar para vocês algumas vantagens que nós temos quando decidimos investir em ETFs, principalmente quando eu falo no mercado de ETFs americanos. A primeira delas é a liquidez. Como o ETF ele é negociado na bolsa de valores, a gente consegue o quê? Ter uma agilidade muito grande tanto na compra quanto na venda desses ativos. Então, assim como uma ação que a todo momento tem pessoas ali querendo vender os seus papéis ou comprar novos papéis, com o ETF funciona da mesma forma. Então, diferente dos fundos de investimento tradicionais, onde quando você faz um investimento, muitas vezes você tem um prazo para deixar o seu dinheiro ali. Caso contrário, caso você resolva resgatar esse dinheiro antes, você vai ter que arcar ali com algumas taxas. No ETF, você pode comprar ele a qualquer momento e vender ele a qualquer momento dentro do horário de negociação da bolsa onde ele se encontra. Então, essa é uma das grandes vantagens aí de se investir em ETF. Um outro ponto que na minha opinião é muito importante é a diversificação instantânea que você tem quando você investe num ETF. Isso porque, dependendo da sua estratégia, se você escolhe um ETF ali que investe no setor financeiro, você vai comprar aquele ETF e automaticamente você está comprando um pedacinho de diversas empresas do setor financeiro. Então é uma maneira bem prática de você diversificar, segmentando para onde você quer que o seu dinheiro vá. E para fechar aqui, algumas vantagens dos ETFs são as taxas de administração, que geralmente são muito mais baixas quando a gente compara aí com fundos de investimento tradicional. Então isso acaba sendo uma grande vantagem aí, principalmente quando a gente fala de investimento de longo prazo. Então quanto menos você pagar de taxa, muito melhor vai ser para a rentabilidade dos seus investimentos. Um outro ponto que eu já estava me esquecendo e é muito importante é sobre os formadores de mercado. Então para os ETFs existem esses profissionais que eles garantem a liquidez do papel, ou seja, eles fazem um papel de garantir a liquidez sempre de um ativo. Então se você quer vender, eles garantem que sempre você consiga vender independente de como que está a movimentação do papel no mercado, e caso você queira comprar, eles também garantem aí as ofertas de venda para que você consiga comprar. Então esse é um tipo de profissional que é muito importante e ele é dedicado ali totalmente aos ETFs. E se eu pudesse definir os ETFs numa única palavra, seria diversificação. Eu acredito que o ponto mais importante dos ETFs é a diversificação, porque ela garante que muitos investidores iniciantes, quando ainda não conhecem o mercado, não conhecem as empresas, não sabem como fazer uma análise adequada de uma determinada empresa, eles conseguem se expor ali ao mercado de renda variável, investindo através dos ETFs e mesmo assim conseguindo uma rentabilidade média muito interessante. Claro que os ETFs também eles não são apenas aí para quem está iniciando nos investimentos. Muitos investidores, muitas pessoas que estão há muito tempo no mercado utilizam a estratégia dos ETFs porque é uma forma mais simples de você investir. Quando eu falo mais simples, não quer dizer que também é tão fácil assim. Você também precisa conhecer um pouco para saber quais ETFs investir, e é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo de hoje, mostrando um pouquinho para vocês como que vocês vão atrás desses ETFs, como vocês fazem os filtros. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora. E até mesmo quando a gente fala de ETF, existem vários tipos de ETF. Então a gente vai encontrar ETFs que investem em ações, em índices de mercado, em moedas, em commodities, em dividendos e até mesmo ETFs que investem em títulos de renda fixa públicos e também
também privados. Então é preciso saber qual estratégia você quer para sua carteira, qual a rentabilidade que você espera para os próximos anos, e aí sim você vai selecionar alguns desses tipos de ETFs. Então eu selecionei 3 sites aqui que sempre que eu quero investir num ETF, eu utilizo eles para fazer as minhas análises, para buscar ETFs de segmentos que eu procuro, e eu vou dar ele agora aqui de mão beijada para vocês, então preste bastante atenção, pega o seu bloco de notas, anota aí, salva aí nos favoritos do seu computador para sempre que você precisar você acessar esses sites que são gratuitos e você consegue tirar muita informação importante deles. E o primeiro site que eu separei aqui para vocês é o ETF.com. Quando vocês acessarem, essa é a página inicial e vocês vão precisar vir aqui embaixo. Isso daqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, porque digamos que você está começando a investir agora em ETFs ou você já investe, mas não sabe como pesquisar tipos de ETFs diferentes. Então aqui existe um filtro, como vocês podem ver, e aqui a gente pode escolher os tipos de ETF. Então quando a gente clica aqui, pode ver ó, que tem ETFs de moedas, tem ETFs de commodities, tem ETFs aqui de ações, entre alguns outros tipos. A gente consegue também selecionar qual setor, então setor de energia, setor de finanças, setor de saúde, setor industrial, setor imobiliário. A gente consegue também ver por algumas regiões, então ó, só pela Europa, pela América do Norte, por países emergentes, por países da Ásia. A gente pode escolher aqui globalmente também, a gente pode selecionar por geografia, então se você quer um país específico aqui, você pode escolher, entre outros filtros. E digamos aqui que vou fazer um filtro básico para que vocês entendam, até porque, como a gente tem a versão gratuita aqui, a gente consegue fazer um único filtro, a gente não consegue mesclar vários filtros, mas já vai ajudar a gente bastante a ter um norte. Então vamos aqui dizer que eu vou escolher por setor, então eu vou clicar em setor e eu vou colocar aqui o setor de saúde, healthcare. Então a gente vai clicar aqui e a gente vai tentar ver os resultados que ele vai trazer para a gente. Pode ver que o site já abriu aqui e ele deu aqui 62 ETFs no setor da saúde. Então a gente consegue também agora ter acesso a essa lista dos 62 ETFs e aqui também a gente já consegue fazer alguns filtros para tentar ir encontrando aí um ETF nesse setor que nos agrade. Então a gente consegue vir aqui e a gente consegue colocar aqui o tamanho desse ETF. Então a gente consegue ver que aqui já está por ordem do maior para o menor, a gente pode inverter também ou mudar aqui. Então, do maior para o menor, o ETF na área da saúde, que tem aqui o maior tamanho, é o XLV. Então, aqui a gente já consegue ver quanto que ele teve de retorno aí no último ano, 8,55%. Qual é a taxa dele? Então, ele tem uma taxa aqui de administração de 0,10%. Então, a gente consegue ter aqui acesso a uma série de informações. Digamos que eu vá selecionar aqui já esse primeiro ETF. Digamos que eu quero realmente escolher o ETF, o maior ETF desse setor da saúde. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui em cima do XLV e ele já vai abrir uma parte aqui com todas as informações importantes e eu vou ajudar vocês a analisarem isso. E digamos que você está sentindo um pouco de dificuldade em ver as informações porque você não domina muito o inglês. Então o que eu sugiro para vocês é que traduzam a página, que fica muito mais fácil. Então caso você não tenha domínio aqui com o idioma, você clica para fazer a tradução da página e isso aqui já vai te ajudar bastante. E como vocês podem ver agora com a tradução, o que aconteceu aqui? Aqui a gente tem uma breve explicação desse fundo. Então a gente consegue ver o que? Análise e insights do XLV. O XLV rastreia ações de saúde dentro do índice S&P 500 ponderadas por valor de mercado. Então aqui ele já mostra um pouco do objetivo desse ETF. Então ele é ações da área de saúde dentro do índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, e também um outro item aqui que eles dão ênfase é por valor de mercado. Então eles buscam também investir nas maiores empresas desse setor. Mas vamos continuar lendo para vocês entenderem. O XLV domina o segmento da saúde dos Estados Unidos em praticamente todas as medidas. O fundo oferece exposição a empresas dos setores farmacêutico, equipamentos e suprimentos de saúde, prestadores e serviços de saúde, biotecnologia, ferramentas e serviços de ciências biológicas e indústrias de tecnologia da saúde. O XLV é o mais antigo do segmento, por isso é amplamente utilizado para posições estratégicas ou táticas. Como o XLV é ponderado pelo limite e pesca apenas no S&P 500, ele se inclina fortemente para as mega capitalizações. Para uma exposição focada aos principais nomes do setor de saúde, o XLV é difícil de vencer.
Então aqui ele já dá um breve resumo aqui de como que é o XLV, que ele é um dos mais antigos aí desse setor da saúde. Então a gente já consegue entender um pouquinho mais aí como que funciona esse ETF. Outras informações importantes que a gente consegue ver nessa página é quando o fundo ele deu início às suas atividades. Então a gente consegue ver aqui que o XLV foi em 1998. Então ele tem um bom histórico para a gente poder comparar como é a rentabilidade dele. Aqui a gente consegue ver a taxa de administração, então a gente vê que é 0,10%. Sobre patrimônio, esse ETF tem 39 bilhões, uma quantia aí também muito legal. E a gente consegue ver também qual o índice que o XLV ele tenta rastrear ou replicar. Então aqui a gente consegue ver que o índice que ele tenta replicar é o Healthcare Select Sector. E mais pra frente eu vou mostrar como a gente vê a rentabilidade do índice comparado se ele está conseguindo essa mesma rentabilidade. Passando para uma outra página aqui com informações bem relevantes, é só a gente clicar aqui em Holdings e aí a gente já vai ter acesso a outras informações. Como uma daqui eu sei que vocês mais gostam de ver é a questão da distribuição dos dividendos. Então esse é um ETF que distribui 1,56%. Então a gente consegue ver outras coisas também como qual o número de empresas dentro desse ETF. Então são 65 empresas. A gente consegue ver que tem uma diversificação interessante. A gente vê que o foco dele aqui é nos Estados Unidos e a gente consegue ver dentro do setor de saúde, né, quais são as subdivisões. Então aqui a gente tem a tecnologia na saúde, serviços de saúde, a gente tem a distribuição de serviços, a gente tem uma parte também comercial, então a gente consegue ver toda essa diversificação. Caso vocês queiram saber uma a uma quais são essas 65 empresas, então eles mostram aqui primeiramente as com maior peso, mas caso vocês cliquem aqui em View All, vocês vão conseguir ter acesso aí a essas 65 empresas. Então a gente consegue ver desde a que tem menor peso até a que tem maior peso, aqui no caso que é a Lilly. Então a gente consegue acompanhar todas essas empresas. E para a gente dar continuidade aqui para nossa análise, nós vamos para o nosso segundo site que eu vou deixar aqui para vocês, que é o TradeView. Então nesse site a gente consegue fazer o quê? A gente consegue dar uma comparada tanto no índice que esse ETF busca replicar, quanto no ETF em si. Então a gente consegue ver ali se ele está conseguindo acompanhar a estratégia ou não. E essa é a página inicial do site, vocês também conseguem utilizar eles de forma gratuita. Aqui eu já estou logado na minha conta, mas caso vocês não tenham a conta é só vocês logarem. Aqui nessa parte inicial a gente vai clicar aqui nesse quadradinho aqui embaixo para ele abrir essa parte aqui pra gente. E pode ver que aqui abriu e a gente já tem aqui o índice na tela que é o Ibovespa, mas eu vou alterar aqui para que vocês consigam acompanhar no passo a passo. Então a gente vai precisar voltar lá no XLV, no site dtf.com, onde já está aberto, e a gente vai clicar lá nas informações iniciais, e aqui a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar esse índice aqui que ele busca replicar e a gente vai copiar. Então eu vou copiar essas informações, eu vou ir lá no TradeView, e a gente vai colocar aqui, ó, em vez de Ibovespa, a gente vai colocar aqui índices e a gente vai digitar Healthcare Select Sector. Então é esse índice aqui, ó, o primeiro que a gente está vendo. Então a gente vai clicar nele, pronto, ele alterou, ele está me mostrando aqui agora a rentabilidade do índice. E para a gente comparar, a gente precisa agora colocar aqui o que? O XLV. Então a gente vai vir aqui, a gente vai digitar XLV, ele já vai mostrar para a gente aqui, ó, que o XLV ele é um ETF, né, listado aqui na NYSE, então a gente vai clicar e ele já adicionou aqui o quê? Então quando a gente olha essa linha azul é a linha do índice e quando a gente olha a linha laranja é a linha do XLV. Como a estratégia do XLV é acompanhar esse índice, a gente vê que ele consegue fazer isso aqui de uma forma bem eficaz, porque a gente vê que todos os movimentos aqui eles, né, são bem conjuntos, então as linhas elas estão aqui praticamente sempre coladas. Quando a gente olha a rentabilidade final aqui, a gente consegue ver que realmente o XLV ele consegue trazer uma rentabilidade aqui muito próxima do índice, né? Pouca coisa um pouquinho maior, alguns momentos pouca coisa um pouquinho menor, mas ele consegue aqui fazer o que é prometido. Então a gente consegue fazer isso aqui com diversos outros índices e outros ETFs. Eu vou mudar aqui para vocês, vou colocar agora o nosso índice aqui, que é o Ibovespa. Então a gente clica em índice, vou clicar aqui, ó, Ibovespa já apareceu, beleza, mudei para o Ibovespa. Pode ver que agora as linhas não se acompanham porque eu estou comparando o nosso índice com o XLV, e o XLV está bem acima porque a rentabilidade que ele busca acompanhar não é do Ibovespa, então ele teve uma rentabilidade
melhor do que o Ibov. Mas agora vamos colocar aqui o nosso ETF brasileiro, que é o Ibov, que é um ETF que ele busca replicar o índice do Ibovespa. Então, teoricamente, ele tem que trazer uma rentabilidade muito parecida. Então, quando a gente clica aqui e a gente clica aqui em fundos, ó, Ibov 11, listado no Brasil. Clicando aqui, vou tirar aqui o XLV. E quando a gente olha aqui como que foi a rentabilidade, a gente consegue ver também que nesse caso, as linhas, elas em alguns momentos não se acompanham tanto, mas a gente consegue ver aqui as mesmas movimentações. Então, o Ibov 11, ele consegue sim acompanhar o índice aqui. No final, a gente consegue ver uma rentabilidade um pouquinho menor do que o índice, mas em tese ele consegue replicar bem aqui a estratégia. Bom, então até agora você já conseguiu descobrir como fazer o filtro para você procurar alguns ETFs por setor. Então, de acordo com a sua estratégia, você entra lá no site do ETF.com e busca o setor que você quer. Você já sabe agora também como ver qual índice esse ETF ele busca replicar, então você consegue fazer essa comparação pelo TradingView. Então agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, digamos que vocês queiram ter uma carteira aí com 5, 6, 7 ETFs. Pode acontecer de um ETF ter as mesmas empresas que o outro, mas para que vocês tenham uma estratégia um pouco melhor, um objetivo um pouco mais claro, vocês precisam saber qual empresa está dentro de um ETF e qual está dentro do outro. E existe um site que ele ajuda você a fazer essa avaliação de uma forma bem simples e rápida. E eu vou mostrar agora para vocês. Então, o nosso próximo site é o etfrc.com. Quando a gente entra, essa é a tela inicial e onde a gente vai olhar. Aqui ao lado a gente tem essa parte do ETF Tools, então são as ferramentas aqui que a gente precisa para selecionar. E a gente vai entrar aqui no Stock Locator. Abrindo aqui, o que a gente vai conseguir fazer? Vou dar um exemplo para vocês. Existem as ações da Coca-Cola, que o código é KO. Então a gente vai colocar aqui e vai colocar para localizar. Quando a gente digita Coca-Cola, ele já vai encontrar aqui a ação e ele vai mostrar quantos ETFs possuem Coca-Cola dentro do portfólio. Então lá nos Estados Unidos a gente consegue encontrar 259 ETFs que investem, que tem Coca-Cola dentro do seu portfólio. Então a gente consegue ver que são muitos ETFs. E quando a gente desce aqui um pouquinho, a gente consegue ver em qual ETF Coca-Cola tem o maior peso. Então no caso, aqui a gente tem o IYK, que é iShares US Consumer Staples, e esse ETF, no caso, ele tem um peso, a Coca-Cola tem um peso de 10,8% dentro do portfólio, então muito concentrado em Coca-Cola. E a gente consegue aqui dar uma olhadinha tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor. Claro que com algumas limitações por ser a versão gratuita, mas a gente consegue ter essa noção. Então, digamos aqui também que eu queira investir na Amazon. A gente consegue ver que já na Amazon 302 ETFs possuem Amazon no portfólio. A gente consegue ver alguns aqui e através disso você consegue também já se direcionar um pouquinho aí para alguns ETFs. Mas a ferramenta principal e o que eu mais gosto desse site não é essa, e sim essa daqui do canto. Se a gente clicar aqui novamente, a gente vai ver que existe uma ferramenta aqui que chama Fund Overlap. Clicando nela, o que a gente vai fazer? A gente não falou ali que ia investir no XLV, então a gente vai colocar aqui XLV e aqui vamos colocar o VOO, que é um ETF que investe aí no S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. E o que essa ferramenta vai mostrar pra gente? A sobreposição das empresas dentro do portfólio, ou seja, deixando mais claro aqui para vocês, quais empresas que estão dentro do VOO e que também estão dentro do XLV. Então a gente consegue ver aqui, ó, que 13% das empresas que estão no VOO, elas estão dentro das 510 empresas do S&P 500. Então a sobreposição aqui de empresas está em 13%. Então isso é considerado bem baixo. Digamos que você invista nesses dois ETFs, você não tem uma sobreposição muito grande. Isso aqui começa geralmente a ficar muito preocupante quando a gente tem aí taxas na casa dos 50%, porque você está investindo praticamente no mesmo ETF. Metade daquele ETF que você está investindo tem as mesmas empresas do outro ETF que você está investindo. Então, se você está buscando diversificação, quanto menor esse número, melhor. E esse site ele já dá isso aqui de mastigado para a gente.
A gente consegue ver também o seguinte, ó, quando a gente pega o XLV, a gente vê que ele é totalmente concentrado na área da saúde. E aí, quando a gente pega o VOO, que são as 500 maiores empresas americanas, a gente vê que é muito mais diversificado. Claro que a gente vê que tem grande parte aqui em tecnologia, no setor financeiro, entre outros setores. Então a gente vê uma diversificação muito maior aqui no VOO, comparado com uma concentração muito grande no XLV. Mas se a ideia é investir nas empresas de saúde, não tem por que você não ter essa concentração. Se a gente desce mais um pouquinho, a gente consegue ter algumas outras informações bem legais, que nem essa farmacêutica, a Lilly, no caso, ela é a empresa que tem a maior sobreposição, de 1,2% no portfólio. Ou seja, o peso dela dentro do XLV é 9,9% e o peso dela dentro do VO é 1,2%. Então ela tem um peso muito maior aqui no XLV, por ser uma empresa da área de saúde, mas ela tem um peso bem menor aqui no VO. Então a gente consegue fazer algumas comparações aqui bem interessantes. Então aproveitem essa ferramenta para fazer umas análises aqui mais detalhadas, você consegue pegar muita informação legal aqui. Bom, e digamos que agora você já foi lá, já fez os filtros dos seus ETFs, já viu sobre sobreposição dos ativos, você já fez uma análise ali de qual índice que está traqueado aquele ETF, e agora você quer saber a rentabilidade histórica desse fundo. Então, como eu mostrei para vocês, o XLV é um ETF que ele está desde 1998, então a gente consegue ver muitas informações. Então tem um site que ele mostra pra gente toda essa rentabilidade do fundo ao longo dos anos. E esse site é o Portfolio Visualizer, vou deixar também aí na descrição para que vocês consigam acessar. E essa é a página inicial aqui do site. A gente vai clicar aqui em Backtest Portfólio e a gente vai vir aqui ó, em Backtest Portfólio. Clicando aqui, a gente vai ter uma série de parâmetros que a gente pode escolher, uma comparação aqui ano a ano, começando desde 1985 até o ano de 2024. A gente pode simular, inclusive, aportes aqui mensalmente, aportes anuais. No caso, eu não vou mexer em nada aqui, eu só vou buscar mesmo a rentabilidade do XLV para que vocês vejam. Então aqui a gente vai simular uma carteira. Vamos colocar o XLV, ele já encontrou aqui. E a gente vai colocar que na nossa carteira a gente tem aí 100% de exposição no XLV. Mas vamos fazer também um outro teste. Vamos colocar aqui um segundo ETF que é o VOO. Então a gente coloca o quê? Que no portfólio 2 a gente teria investido 50% no XLV e 50% no VOO. E vamos colocar aqui no portfólio 3 100% no VOO. Então aqui eu tenho três situações, uma carteira que investiu só em XLV, a carteira 1, uma carteira que investiu meio a meio, 50% no XLV e 50% no VOO, carteira 2, e na nossa carteira 3 temos aqui um investimento 100% em VOO, e a gente consegue fazer a análise das rentabilidades. Então olha que legal, aqui ele nos dá um gráfico, né, das três carteiras, então portfólio 1, portfólio 2, portfólio 3. E a rentabilidade ao longo dos anos. Então a gente consegue ver o quê? Quando a gente pega aqui a rentabilidade lá desde 2011, a gente consegue ver que quem investiu no portfólio 1 teve uma rentabilidade melhor. Quem investiu no portfólio 2 teve uma rentabilidade mediana e quem investiu no portfólio 3 teve uma rentabilidade menor. Então a gente consegue fazer algumas comparações aqui bem interessantes. Vai mostrar aqui os retornos anuais, a gente consegue ter uma série de informações. Então é muito importante para a gente saber se esses ETFs eles foram ETFs lucrativos ao longo dos anos e se eles trouxeram o resultado esperado aí. Claro que resultados passados eles não garantem resultados futuros, mas histórico é muito importante e mostra se ao longo do tempo aí o ETF conseguiu se manter bem rentável. Bom, e se você não sabia nada de ETF, agora você já sabe onde procurar, onde fazer os seus filtros, como comparar ele com os índices, como comparar a rentabilidade histórica, como ver sobreposições aí de ETFs. Então acredito que agora vocês já vão ter um pouquinho mais de clareza aí para conseguir selecionar bons ETFs e que esse vídeo sirva de exemplo aí para que vocês possam estudar mais e mais, entender um pouquinho qual que é a estratégia, se você pensa aí numa estratégia de longo, de médio ou de curto prazo. Isso é muito importante para que vocês consigam fazer escolhas aí bem assertivas. E o mais importante de tudo, pessoal, por mais que são ETFs, diversifique, nunca coloque todos os seus ovos numa única cesta. Isso é algo que a gente cansa de falar, mas que muita gente acaba errando por ganância, por falta de informação. Então busque sempre diversificar, porque por mais que você faça uma escolha errada, o seu dinheiro ele não vai estar todo alocado num único ativo e você não vai perder todo aí o seu patrimônio. Então isso é muito importante, nunca esqueçam essa lição. Diversifique.
Se ficou alguma dúvida, não esquece de mandar aqui nos comentários para mim, eu tento ler todos os comentários e responder todos vocês. Então não fique com nenhuma dúvida, mande aí, porque às vezes se eu não consigo responder, às vezes tem outros participantes aí do canal que também acabam ajudando, acabam mandando informação. Então compartilhe a sua dúvida, que ela pode ser a dúvida de outras pessoas também, e com isso a comunidade aí dos investidores acaba se ajudando. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, em contribuição, a única coisa que eu peço é para que você também deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, eu trago vídeos novos todas as semanas, e mandem aqui para mim também sugestões de temas que vocês querem ver aqui em próximos vídeos. Eu posso aí fazer mais algumas análises de ETF, se vocês mandarem aí ETFs eu posso fazer vídeo aí também falando sobre eles. Então compartilhem aí com a gente, porque quanto mais vocês mostram aí o que vocês querem ver, a gente vai trazendo aqui com uma qualidade legal para vocês no canal. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!